Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Vamos fazer alguns exercícios sobre prismas. O primeiro que eu escolhi está escrito assim: na figura a seguir, I e J são os centros das faces BCGF e EFGH do cubo ABCDEFGH de aresta A. Os comprimentos dos segmentos AI e J são, respectivamente. Vamos então construir uma ideia. Bom, o meu objetivo é calcular inicialmente o comprimento do segmento AI. Marquei aí na tela de vermelho o segmento que eu desejo calcular. Vou marcar de verde a aresta da base, que ela mede Azinho, e vou marcar de azul este segmento que forma o triângulo. Lembre-se que todas as vezes que eu quiser calcular um segmento dentro de um sólido geométrico, eu devo tentar encontrar triângulos retângulos ou triângulos equiláteros, certo? Algum triângulo para que eu possa usar suas relações. Vou retirar esse triângulo aí de dentro. O triângulo que eu tenho é um triângulo retângulo ABI. Bom, sabemos que o lado verde mede Azinho, sabemos que o lado azul é a metade da diagonal da face lateral, que é um quadrado. Então, se a diagonal da face é A raiz de 2, né, que é lado raiz de 2, eu tenho que esse azulzinho é lado raiz de 2 sobre 2. Bom, usando Pitágoras, eu vou chamar de x ou AI, e então eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Feito o cálculo, encontraremos que A quadrado raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 2A quadrado sobre 4. Eu vou simplificar, vai dar A quadrado sobre 2, eu vou tirar o MMC, certo? Depois de tirar o MMC, eu vou somar x quadrado igual a 3A quadrado sobre 2, tiro a raiz do 3A quadrado sobre 2, e aí eu racionalizo, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Então, eu encontro que o segmento AI mede A raiz de 6 sobre 2. Vamos agora calcular o outro segmento que ele também pede, que é o segmento IJ. Observe que o segmento IJ está marcado de vermelho na tela. E eu posso fazer o seguinte: eu marco um segmento azul que é perpendicular à aresta GF e um segmento verde que também é perpendicular à aresta GF. Observe que esses dois segmentos estão formando 90 graus entre si, então eu tenho um triângulo retângulo. Como o segmento que eu tenho, observe, o segmento azul é metade da aresta, o segmento verde também é metade da aresta, então eu posso criar um triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras novamente. Então eu tenho que y ao quadrado é igual a sobre 2 ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Fazendo o cálculo, encontrarei a quadrado sobre 4 mais a quadrado sobre 4. Temos então que y ao quadrado, que é esse segmento que me interessa calcular, é 2a quadrado sobre 4. Simplificando, eu tenho então a raiz de 2 sobre 2. Então, o segmento y, que é o segmento que me interessava calcular, que é o IJ, mede exatamente a raiz de 2 sobre 2. Eu também posso calcular esse mesmo segmento usando um outro fato. Observe que o GE é a diagonal da face, certo? O GB também é diagonal da face. E o BE também é diagonal da face. Conclusão, eu tenho um triângulo azul formado por diagonais das faces, onde são todas as faces iguais. Esse triângulo azul é um triângulo equilátero. Veja, o segmento JI é paralelo ao segmento EB. Então, eu posso dizer que esse triângulo JGI é semelhante a um triângulo equilátero. Se ele é semelhante a um triângulo equilátero, ele também será equilátero. Então, eu sei que aquele ângulo mede 60 graus e eu sei também que GJ e GI medem a metade da diagonal, que é a raiz de 2 sobre 2. Como o triângulo JGI é equilátero, então a parte vermelha que nos interessava só poderia ser realmente a raiz de 2 sobre 2. Combinado? Vamos para o próximo exercício. Bom, eu tenho aí um prisma de base triangular e eu quero calcular o volume dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar outro prisma exatamente igual a esse sobre ele. Olha lá, quando eu coloco outro prisma sobre ele, olha o que acontece. Ó, eu
estou mudando a tela aqui para você enxergar. Eu tenho, então, um paralelepípedo. Como é que se calcula o volume paralelepípedo? É o produto de suas dimensões. Então, o volume seria A vezes B vezes C sobre 2. Por quê? Porque eu tenho que calcular apenas a metade do paralelepípedo. Então, multiplicando 10 vezes 10 vezes 15 sobre 2, encontraremos 750 centímetros cúbicos. Um exercício simples e bastante interessante. Vamos para o próximo. Bom, um bloco retangular de base quadrada de lado 4 centímetros e altura 20 raiz de 3 centímetros, com 2/3 de seu volume cheio de água, está inclinado sobre uma das arestas da base, formando um ângulo de 30 graus com o solo. Determine a altura H do nível da água em relação ao solo. Primeiro passo, eu vou marcar esse segmento vermelho. Esse segmento vermelho é paralelo à base, certo? Desse retângulo que está na tela. Veja que esse retângulo nada mais é do que a base do prisma, combinado? Então, ele está dizendo que ele tem 2/3 do volume cheio d'água. Como a altura do prisma está para dentro da tela, ela é uma altura constante. Se ele está dizendo que é 2/3 do volume, eu já posso traduzir que será 2/3 da base, porque a área da base vai ser proporcional ao volume. Então, feito isso, vou marcar o ângulo de 30 graus ali, que esse ângulo de 30 graus é esse aqui, né? Se eu prolongar esse vermelho aqui para baixo, eu vou perceber que eu vou ter um ângulo de 30 graus aqui embaixo e esse daqui vai ser um ângulo alterno interno. Combinado? Vamos marcar, então, o lado Y de azul e o lado X de verde, que são os pedaços, certo? Que estão inclinados aqui, oblíquos, a partir dessa orientação do vermelho. Então, do vermelho para cima é a parte Y e do vermelho para baixo é o X. Veja que esse verde, que é o X, é o mesmo tamanho que está aqui em cima, né? Eu tenho um trapézio, eu sei que isso aqui, ó, essa figurazinha que está sombreada é um trapézio, porque esse lado verde e esse lado verde com azul são paralelos e a figura tem 4 lados. Então, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o valor de y. Usando tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então o valor de y será 4 raiz de 3 sobre 3. Agora, eu calculo a área do trapézio, que é base menor x mais base maior, que é x mais y, vezes a altura, que é 4 sobre 2. Bom, feito isso, substituo aquele yzinho que está lá, né? Eu vou substituir ele por aquele valor 4 raiz de 3 sobre 3 e vou perceber que a área do trapézio tem que ser 2/3 da área desse retângulo todo. Por que eu sei isso? Porque ele disse que a quantidade de água do prisma é 2/3 do volume total. Então, como a base é proporcional ao volume, eu vou dizer que a área que está aqui, sombreada, que é a água, é 2/3 da área do retângulo. Como o retângulo é 20 raiz de 3 vezes 4, eu vou ter 2/3 desse valor. Então, fazendo os cálculos, eu vou chegar à conclusão que 2x mais 4 raiz de 3 vezes 2, observe que eu simplifiquei o 4 com o 2, aqui deu 2, certo? Eu vou poder simplificar esse 2 com esse 160, e eu vou ter 2x mais 4 raiz de 3 é igual a 80 raiz de 3 sobre 3. Passa o 4 raiz de 3 sobre 3 para o lado direito, subtraindo, então eu vou ter que x mais 2 raiz de 3 sobre 3 é igual a 40 raiz de 3 sobre 3. Observe que eu dividi toda a equação por 2 antes de passar para cá, né, para o lado direito, subtraindo. Calculei o x. O x deu 38 raiz de 3 sobre 3. Significa que esse segmento verde que está aqui mede 38 raiz de 3 sobre 3. Então, quanto que é o segmento azul? O segmento azul não era 4 raiz de 3 sobre 3? Então, x mais y vai ser 42 raiz de 3 sobre 3. Agora, veja só o que eu vou fazer. Eu preciso calcular essa altura. Esse valor x mais y é a hipotenusa desse pequeno triângulo retângulo aqui. Se aqui é 30, aqui é 90, esse cara só pode ser 60. Então, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o seno de 60, que é cateto oposto, h, né, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é x mais y. Como eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e eu sei que x mais y é 42 raiz de 3 sobre 3, vou multiplicar cruzado. Então, h
vai ser raiz de 3 sobre 2, que multiplica 42 raiz de 3 sobre 3. Como eu sei que quando eu multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3 vai dar 3, e eu posso simplificar com 3 de baixo, e esse 42 eu posso simplificar com esse 2, eu vou descobrir que a altura, né, do nível da água é 21 centímetros. Exercíciozinho difícil, né? Bem bacana. Com esse exercício, a gente aprende muita coisa, inclusive a utilizar a trigonometria no caso de polígonos e prismas que estão oblíquos. Combinado? Então, toda vez que eu tiver alguma coisa oblíqua, ou seja, inclinada, eu posso utilizar a trigonometria para me ajudar. Vamos para o próximo. Uma piscina retangular, uma piscina de base retangular, tá? Faltou a base ali, tem 8 metros de largura, 15 metros de comprimento, 0,9 metros de profundidade num de seus extremos e 2,7 metros de profundidade no outro extremo, sendo o fundo um plano inclinado. Calcule o volume da água da piscina quando a altura do nível da água é 0,6 metros na extremidade mais funda. Vamos desenhar essa piscina. Essa piscina, pelo que está escrito aí no nosso texto, ela tem essa configuração, é esse desenho. Vou colocar as dimensões que ele deu. Ele disse que a profundidade é 2,7, na maior profundidade, né, é 2,7, a menor profundidade é 0,9. Diz que o comprimento é 15 e a largura é 8. Ele disse que o volume da água, né, vai ser em um certo momento 0,6. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, certo, um segmento de 1,8 metros acima do ponto mais baixo, porque eu sei que 2,7, que é a altura dessa aresta aqui, subtraindo de 0,9, vai dar 1,8. Então veja que esse segmento azul claro que eu estou marcando, ele é um segmento paralelo ao nível da piscina. Então veja que aparece um ângulo alfa, certo? Que é uma inclinação que eu quero calcular, que é a inclinação dessa rampa da piscina. Vamos usar a tangente de alfa, que é 1,8, que é o cateto oposto, sobre 15. Simplificando, encontraremos que a tangente de alfa é 3 sobre 25. Em um certo momento, ele disse para você aí que a altura da água estaria a 0,6 metros, né, de baixo para cima, do fundo para cima. Então, eu vou marcar essa altura da água lá na figura. Observe que de vermelho, eu marquei a altura que a água está na piscina. Está bem pouca água, né? Mas esse ângulo que está bem aqui, ele tem que ser o próprio ângulo alfa, porque esse ângulo é o ângulo de inclinação do fundo da piscina. Então, eu sei que a tangente desse ângulo alfa é 3 sobre 25. Utilizando agora nossos conhecimentos, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o valor x que me interessa calcular, vai ser 3 sobre 25, então x é 5, substitui lá na figura aquele valorzinho que está lá em vermelho, certo? Que é esse valorzinho aqui, ó, que é o cateto adjacente, mede 5 metros. Com isso, eu consigo calcular o volume de água, certo? Como é que eu calculo isso? Eu vou calcular que aquele prisma de base triangular é a metade de um paralelepípedo com as mesmas dimensões. Então, vou fazer 0,6 vezes 5 vezes 8 e vou dividir por 2, encontrando como resposta 12 metros cúbicos. Para quem não sabe, 12 metros cúbicos é a mesma coisa que 12 mil litros de água. Perfeito isso? Bom, espero que você tenha entendido o exercício e que você consiga refazer esta aula. Desejo a você sucesso e lembre-se, aprenda matemática em qualquer lugar. Abraço, até a próxima.